Eu tenho para mim que a forma real que nós temos de nos aproximarmos de um assunto como esse é sem os conceitos que nós já trazemos, sem os preconceitos que já adquirimos. Precisamos ter uma aproximação descompromissada desta visão filosófica, religiosa, psicológica. Apenas uma mente livre, completamente livre, pode se aproximar de um assunto como esse e perceber a beleza, a realidade daquilo que estamos tratando aqui com você. Esse assunto é aquilo que alguns chamam de o despertar espiritual. Outros chamam o despertar da consciência. Iluminação espiritual. A verdade sobre isso é que não há como nos aproximarmos de um assunto como esse da mesma forma como nos aproximamos de um assunto já dentro do campo do conhecido. Quando nós nos aproximamos de um assunto dentro daquilo que já é conhecido, nós temos ainda uma base, algum nível de informação sobre aquilo. E essa é a forma de nos aproximarmos daquele assunto. Então, esse conceito pré-adquirido, essa crença pré-formulada, essa ideia já predisposta em nós de nos aproximarmos daquele assunto, quando é um assunto conhecido, até se constitui uma certa base para compreendermos melhor aquilo. No entanto, esse assunto aqui é algo que implica num contato com algo completamente desconhecido. A realidade divina, a realidade de Deus, a realidade do seu ser, não está no campo do conhecido. Não está nesta dimensão da mente comum. Então, nós precisamos ter aqui uma aproximação do que é pensar sobre isso. Aqui a questão do pensar é algo que precisa ser investigado antes de qualquer outra coisa. Nós não sabemos o que é o pensar. Não sabemos como pensar. Para nós, ou para muitos de nós, quando perguntamos o que é o pensar, é que estamos querendo descobrir o que é o pensar neste ou naquele formato, desta ou daquela forma. Então as pessoas perguntam como pensar filosoficamente, como é o pensar político, como é o pensar religioso, como é o pensar espiritual, como é o pensar filosófico. E aqui estamos trabalhando com você o fim da ilusão dessa ideia de um pensador presente dentro da experiência. Esta é a verdadeira presença do pensar. Pode parecer paradoxal para você. Como pode haver o pensar sem o pensador? Mas é o que estaremos investigando aqui com você nos próximos minutos. O que é o pensar sem o pensador? Qual é a verdade sobre o pensar? Primeiro, antes de tudo, vamos compreender uma coisa. Não existe esse pensar dentro desse formato como nós imaginamos. Em geral, quando você se aproxima de algo para pensar sobre aquilo, o seu pensar já é um pensar condicionado, programado. Ele carrega um fundo de experiência, de memória, de reconhecimento sobre aquilo. Aqui estamos falando deste pensar onde há uma ciência de observar de uma forma clara, objetiva, não emocional, não pesada
já com o preconceito, ou com a opinião, ou com o julgamento sobre aquela dada coisa. Então, esta é a forma real de como pensar. O pensar é algo livre do próprio modelo do pensamento condicionado. Então, aqui estamos, por exemplo, fazendo uso da fala. Fala é pensamento, mas podemos fazer uso dessa fala já dentro de um esquema, de uma pré-determinação, dentro de um programa já ordenado, dentro de um condicionamento. E isso não é o pensar, isso é seguir um princípio, é seguir um código. Aqui, quando falamos da realização do seu ser, que é a realização de Deus, estamos falando do despertar da sua verdadeira consciência. Essa consciência, como nós conhecemos, ela está se movendo em razão desse movimento, que é o movimento já conhecido do pensamento, que é o pensamento comum a todos. Então, o que temos colocado aqui e que estamos vendo juntos é que, desde pequenos, nós estamos sendo programados, nós estamos sendo condicionados a pensar. E o pensamento que se passa em nós não é nosso. É o pensar da sociedade, é o pensar da coletividade, é o pensar do mundo. No aspecto filosófico, no aspecto psicológico, no aspecto religioso, nesse assim chamado aspecto espiritual, o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir e o nosso modo de agir está todo ele já programado, está todo ele já condicionado. Então não existe essa liberdade para o pensar. Então qual é a verdade do pensar? O que é o pensar? É a habilidade de permanecer livre desse movimento já conhecido, que é esse pensador. Esse pensador é o eu, o ego. Acompanhem isso, percebam a clareza disso, a importância de ter muito claro isso para você. O seu modelo de pensar, o seu modelo de sentir é sempre do eu, do ego, desta pessoa, deste sentido de uma identidade presente, o que se constitui apenas numa crença. Nós carregamos esta crença, que é só um dos pensamentos condicionados que temos, a crença neste eu. Este eu é a base de todos os demais pensamentos. Esse eu é a base para esse pensador. Então você acredita que está pensando. Na verdade, o movimento do pensamento em você é só um condicionamento psicológico. É só uma programação. É só uma forma como o cérebro se expressa reagindo ao momento presente, em razão de um fundo que ele tem, que é o fundo de experiências passadas. Então, como se processa essa questão do pensamento? O que é o pensamento? O pensamento em nós é memória. O pensamento em nós são lembranças. Essas lembranças, elas estão sempre respondendo ao momento presente. E respondem com base nesse passado. Em tudo aquilo pelo qual nós já passamos. Então, todas as nossas lembranças, recordações, imagens, crenças, ideias, opiniões, conclusões, é algo que está sempre se movendo agora, aqui nesse momento, se expressando dentro desta mente condicionada. Essa mente condicionada é a base desta consciência. Notem que coisa interessante nós temos aqui. Nós falamos em consciência individual. Nós falamos nesta individualidade do eu.
Qual é a verdade desta consciência? Desta individual consciência? A verdade sobre isso é que nós não temos uma consciência individual. A nossa, assim chamada consciência, que é essa mente condicionada, é o resultado de todo um condicionamento de história humana. Assim, nós estamos sempre religiosamente, politicamente, filosoficamente, intelectualmente, nos movendo dentro desse condicionamento. Nossas ações, elas nascem desses pensamentos condicionados. São ações centradas, são ações voltadas, girando todas elas em torno desse centro, que é o eu, um falso centro. O sentido de uma identidade presente agora aqui, sendo esse pensador. Qual é a verdade sobre esse pensador? Esse pensador é esse eu, esse conjunto de memórias, de lembranças. Não existe esse eu, portanto, não existe esse pensador. Ele é algo que o próprio pensamento condicionado está produzindo. Então, quando afirmamos essa identidade presente aqui na experiência, essa entidade é uma fraude, é uma ilusão. O que temos presente não é este eu. O que temos presente é um conjunto de expressões de condicionamento psicológico, de programação de memória, reagindo ao momento presente. Assim, nossas ações, as ações desse eu, desse mim, são ações egocêntricas. As ações desse assim chamado pensador, desse eu, são ações que produzem confusão, desordem, conflito, sofrimento, porque são ações que nascem de um contexto de história onde há milênios o ser humano vem se repetindo em seus antigos e velhos padrões de violência, de inveja, de agressão, de medo, de sofrimento. E tudo isso está presente neste eu. Então, esta consciência é uma ilusão? Esta individual consciência não é real? Investigar a natureza desta consciência é por fim a essa ilusão desta individual consciência, desta pessoal consciência, para algo novo, para algo fora de tudo aquilo que é conhecido, para o surgimento de algo inteiramente inédito na existência humana, na vida humana. Assim, esta consciência humana, esta mente humana, porque é uma outra pergunta, o que é a mente humana? Como ela funciona? Estamos colocando isso agora aqui para você. A mente humana é esta mente egóica, é este condicionamento humano de vida, de existência. Então, nós estamos aqui trabalhando com você o fim para essa ilusão, a ilusão da individualidade, a ilusão desta consciência individual, a realidade deste ser que somos é a real consciência de Deus, que é amor,
que é felicidade. No entanto, isso está fora do conhecido, está fora desse movimento, que é o movimento do pensar e sentir e agir dentro desse padrão de condicionamento comum a todos. Então, a presença desta real consciência é o despertar deste real pensar, desta real inteligência, desta nova maneira de viver, de sentir, de se mover no mundo. Isso é algo viável quando você se aproxima da autoobservação, do próprio movimento desta consciência do eu, desta consciência egóica, desta ilusória consciência pessoal. A arte de se aproximar disso é a arte de observar esse movimento, sem se confundir com ele, sem se identificar com ele. Esta é a aproximação da real meditação. Não há nada como a meditação. A meditação é a aproximação da revelação da real inteligência, do real pensar, do real sentir, do real se mover no mundo, sem esse senso que é o eu, o ego. Então, quando a real meditação floresce, e aqui no canal nós temos uma playlist extensa lhe mostrando o que é esta real meditação, como se aproximar da verdade do autoconhecimento, para que esta real meditação floresça. É quando você se aproxima da verdade deste ser, consciência e felicidade, que é a natureza divina, que é a natureza de Deus. Então, está presente aquilo que é real. O contato com a meditação, com a verdade da meditação, com a verdadeira meditação, não o que as pessoas entendem aí fora por meditação. Essa palavra foi trazida do Oriente e nós aqui no Ocidente transformamos isso em técnicas, em práticas, em todo tipo de coisa, para acalmar, para silenciar a mente, para relaxar, para desestressar, até para realizar desejos e propósitos meramente humanos. Mas a verdade da meditação é a constatação de sua realidade divina, a realidade do seu ser. Isso é o fim da ilusão desse senso de separação, de ego e identidade, é o despertar da sabedoria. Quando a meditação floresce, a realidade de Deus está presente. Isso é o despertar do sábio, é o despertar da verdade, é o que alguns chamam de iluminação espiritual. Assim, esse trabalho aqui consiste nesta observação, nesse estudo de nós mesmos, nesta aproximação da investigação da natureza deste eu ilusório, deste pensador, deste ilusório pensar, deste ilusório sentir, deste ilusório agir. Então, esse é o nosso propósito aqui. Nós temos encontros online nos finais de semana. Você encontra o link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo para participar desses encontros. Temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aí o seu like e se inscreve no canal, ok? E vamos trabalhar isso juntos. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Por que é importante essa liberação? Sem a liberação, você não é quem você é. Sem a liberação, você é a cultura, você é a sociedade, você é o mundo, você é todos à sua volta, você é todas as situações.